Olá, pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 3 do PET 5 do sexto ano. Essa semana tá uma atividade com muita matéria e muito conteúdo, e aí vão ter muitas explicações. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o conceito de república. Na semana passada, na semana 2, já foi tratado do conceito de monarquia, e agora vem o conceito de república. O que é o conceito de república? Como aparece no texto que está no PET, república é um sistema de governo onde o poder passa a ser exercido por vários cidadãos. No caso romano, pelos patrícios, né? Esse sistema foi chamado de res pública ou coisa pública e atualmente chamamos de república. É importante que vocês entendam que nem toda república tem como líder um presidente, como é no caso do Brasil. Vamos entender duas formas de república para vocês compreenderem que não é sempre assim. O primeiro exemplo é dos Estados Unidos, e esse daí é o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o sistema de governo é o presidencialismo, sendo que as eleições não são como no Brasil. Há uma eleição indireta. Os cidadãos votam em um delegado e esse delegado que vai fazer parte do colégio eleitoral. O voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório votar, vota quem quer. Bom, há outros sistemas e outras formas de governo dentro da grande forma da república. Por exemplo, a Alemanha é também uma república, mas ela não é uma república presidencialista, ela é uma república parlamentarista. Como que é esse sistema? Há uma eleição direta, as pessoas votam em parlamentares, o parlamento então decide entre si quem vai ser o líder do governo, que no caso atual da Alemanha é a Angela Merkel, que aparece aí na imagem. O voto na Alemanha é facultativo, ou seja, vota quem quiser. Bom, entendido então que a república é um sistema em que vários cidadãos governam, vamos entender a República Romana. Na República Romana havia o Senado, que era um poder que dirigia e que controlava a ação dos magistrados e que propunha leis. Quem eram os magistrados? Haviam ainda diferentes assembleias, e essas assembleias retiravam magistrados que faziam governo. A Assembleia das Tribos, a Assembleia Centuriata, a Assembleia Curiata. Só que dessas assembleias apenas participavam os patrícios, que eram aquele grupo que estava lá no alto da pirâmide social, que era o grupo mais rico, que eram descendentes dos fundadores de Roma. Com o tempo, os plebeus acabam alcançando também o surgimento da Assembleia Popular, que elege o tribuno da plebe, que era um representante dos plebeus, que eram aquelas pessoas que estavam abaixo da pirâmide social. Bom, aí, o que eram esses magistrados? Eram eles que vinham do grupo dos patrícios, principalmente, que governavam Roma. Cada um deles, cada grupo deles, tinha uma ocupação como está aparecendo aí na imagem. A primeira atividade, que está na página 79, pergunta justamente qual é a função desse grupo. Então, é importante lembrar também que esses magistrados eles não estavam no mesmo nível entre si. Alguns tinham mais poder, como o cônsul, que era aquele que dirigia o exército, e outros tinham menos poder. Observem que o censor está de fora da escadinha, porque ele que elaborava o recenseamento, via a quantidade de pessoas em Roma. O censor não estava sempre no governo, ele era elegido de 4 ou 5 em 5 anos. Bom, voltando aí então. Na atividade, qual a função de cada um? O cônsul, como a gente está vendo lá em cima, dirige o exército. O questor ocupa-se das finanças, é aquele que está mais abaixo aqui na escada. O censor é o que está de fora, elabora o recenseamento. O edil trata da administração municipal, então da administração da cidade. O pretor é o chefe da justiça. E o tribuno da plebe, como eu falei um pouco antes, está também no terceiro parágrafo do texto que o PET traz. É um magistrado que defendia os interesses da plebe. A atividade 2, que está na página 80, pergunta quais eram as principais queixas dos plebeus quanto à sua participação nas tomadas de decisão na República Romana. Aí, quando a gente vai lá no texto, a gente observa que, na parte falando da Assembleia da Plebe,
Escrito que, formado por plebeus que podiam eleger magistrados, porém não podiam exercer cargos públicos. A gente percebe então que a maior queixa era a falta de participação na administração, já que, apesar de participar da Assembleia da Plebe, não podiam exercer cargos públicos. A atividade 3, que está logo abaixo, pede para descrever as principais conquistas da plebe ao longo dos anos na sociedade romana, no período conhecido como República. E aí, quando a gente vai lá no texto, no terceiro e no quarto parágrafo, tem toda uma descrição dessas conquistas, olhando com mais calma. O direito de eleger o tribuno da plebe, a promulgação da lei das 12 tábuas, o direito de se candidatar ao cargo de cônsul, a extinção da escravidão por dívidas e a instauração dos plebiscitos. Ao construir essa resposta, percebemos que, em 494 a.C., conquistaram o direito a eleger o magistrado, o tribuno da plebe. Em 450 a.C., foi promulgada a Lei das 12 Tábuas. É importante que essa lei é bastante importante, porque ela define as punições e define também os direitos de todos os cidadãos. Em 367, os plebeus podem se candidatar ao cargo de cônsul. Em 286 são instaurados os plebeus. Você vai perceber que os anos estão de forma decrescente e que a conquista mais antiga tem um ano em número maior do que a conquista mais jovem. Isso acontece porque a gente está falando de um tempo antes de Cristo. Então, se você ainda não entendeu como é a contagem, o canal tem um vídeo explicando direitinho. Procura aí para você entender melhor. As próximas atividades discutem o final do período da República, as guerras púnicas e como que a República acaba se transformando no Império. Para entender melhor, a gente precisa compreender o que foi as guerras púnicas. Então, entendendo, primeira coisa, Cartago ou Cartago era uma cidade ao norte da África que dominava o comércio do Mediterrâneo e a navegação do Mediterrâneo. Era uma cidade bastante grande que dominava a região. A Primeira Guerra Púnica ela acontece com ataques navais e Roma acaba ganhando de Cartago. A Segunda Guerra Púnica, ela acontece com ataques por terra, quando os cartagineses, liderados por Aníbal, atravessam os Alpes de modo a atacar Roma. Roma contra-ataca, atacando Cartago, e acabam ganhando a guerra. A Terceira Guerra Púnica é marcada pelo cerco romano à cidade de Cartago, e um cerco que dura muito tempo e que aniquila a cidade e os cartagineses. Os romanos saem vencedores, mas mais do que isso, o território romano passa a ser ampliado e tudo isso que está de verdinho no mapa, que é parte era dos cartagineses, passa a ser dos romanos. O que mais os romanos ganham além do território com a vitória nas guerras púnicas? Bom, há outras consequências, principalmente o aumento das riquezas, porque vai para Roma todas as riquezas que estavam acumuladas em todo aquele território. Com as guerras, há um consequente aumento no número de escravos, já que Roma escravizava aqueles lugares que haviam perdido a guerra. A quantidade de terra que Roma ganha com a expansão territorial, essas terras não são divididas igualmente, lógico, e elas não vão para os mais pobres, elas vão para os mais ricos. Então, os patrícios passam a ganhar muitas terras e a acumularem grandes fazendas que são chamadas de latifúndios. Além disso, há um aumento em outras atividades. Como os cartagineses faziam as rotas comerciais no Mediterrâneo, essas rotas passam a ser romanas, por isso há um aumento no comércio e de outros grupos sociais também, como os comerciantes, os artesãos, que passam a participar desse comércio. Por fim, a principal consequência é que os generais romanos eles vão ganhando cada vez mais poder, já que as vitórias de Roma estavam diretamente ligadas aos generais. Aí passamos então para as atividades da página 81. Na primeira atividade, que é a letra A, está perguntando: podemos afirmar que a expansão territorial de Roma deu mais representatividade aos plebeus na sociedade romana? Sim, podemos, né?
porque alguns plebeus também faziam parte do exército, se beneficiando de suas conquistas. Outros ainda passaram a lucrar com a expansão do comércio e de outras atividades. Na letra B, pergunta por que os militares configuraram-se como o grupo mais poderoso de Roma ao final do período republicano? Por vários motivos. Eram das conquistas militares que vinham a grande força de trabalho, que eram os escravos. Os militares tinham acesso aos espólios de guerra, que é isso, é aquele resto, as riquezas que Roma tomava o lugar e as riquezas daquele lugar, os territórios, as fazendas, o ouro, tudo aquilo era os próprios militares tomavam para si, são os espólios da guerra. E contavam com grande popularidade, além de terem nas mãos o poder das armas, porque eram eles que tinham os cavalos, eram eles que tinham as espadas. A letra C pergunta o seguinte: por que era de suma importância dominar a região do Mar Mediterrâneo? Para entender a resposta, a gente precisa analisar um pouquinho mais aquele mapa, entendendo que Roma foi cada vez mais expandindo o seu território, mas que o território romano estava essencialmente ligado pelo Mar Mediterrâneo. Então era possível ir de vários lugares para vários lugares através do Mar Mediterrâneo. Lembrando que o Mar Mediterrâneo termina aqui, ó, na região da Península Ibérica, onde começa o Oceano Atlântico. Então, o Mar Mediterrâneo era que ligava todos os territórios romanos, além de ser um espaço de importantes rotas comerciais. A letra D está perguntando as consequências das ações dos triunviratos romanos ao final da República para a política romana. Aí, no texto, no quinto e no sexto parágrafo, tem toda a discussão e toda a história do que foram os triunviratos. Mas quando a gente vê as imagens, fica mais fácil entender. O primeiro triunvirato, que foi um acordo político e militar entre três grandes generais: Júlio César, Pompeu e Crasso. Só uma curiosidade, Crasso foi um dos homens mais ricos da história de Roma. Só que em uma batalha na região da Síria, ele acaba tendo um erro grande de estratégia, e nesse erro ele acaba morrendo, dando origem aí ao termo erro crasso, né? Quando Crasso morre, começa uma disputa de poder entre Júlio César e Pompeu. Nessa, Pompeu se dá mal e Júlio César e suas tropas acabam assumindo o poder. Júlio César é levado ao título de ditador e se torna o principal governante de Roma. Mas ele sofria uma grande oposição do Senado e o Senado trama a sua morte. Júlio César é esfaqueado no Senado romano, uma grande tragédia. Segue-se então um período de mais guerra civil em que surge um segundo triunvirato, um segundo acordo entre Marco Antônio, Otávio e Lépido. Lépido, por diversos motivos, ele acaba saindo desse acordo, mas ele não é morto. Ele é só deixado de lado. A partir de então, segue-se uma disputa entre Marco Antônio e Otávio, sendo que Marco Antônio se alia a Cleópatra, que era a rainha do Egito, região que Marco Antônio deveria dominar em nome de Roma. Bom, romances à parte, o que acontece é que Otávio ganha a batalha, Marco Antônio acaba morto e Otávio então se torna um grande governador de Roma, transformando Roma num império e ele mesmo no imperador. Isso acontece no ano 27 a.C., dando origem ao grande Império Romano, né? Aí, voltando à nossa questão, quais são as consequências dos triunviratos? As disputas políticas e militares levaram Otávio ao poder, sendo ele nomeado imperador, formando o Império Romano, seguido de um período de estabilidade política chamado de Pax Romana. Isso aí. Gostou do nosso vídeo? Ele te ajudou? Então não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentáriozinho aqui.